Olá, eleições fazem parte do processo democrático e elas vêm aí. E a imprensa é fundamental nessa cobertura. Os jornalistas e sua atividade dão transparência aos fatos. Mas por que a categoria está sob ataque? Um tiro na perna do Jefferson, nosso cinegrafista. Tentou tirar o microfone da gente. Em 2021, a gente registrou mais de 450 ataques contra comunicadores e meios de comunicação. As ameaças virtuais, normalmente partem para a violência física. E os jornalistas estão sendo ameaçados o tempo inteiro nas redes sociais. A imprensa, ela é atacada porque ela faz parte justamente da infraestrutura da democracia. A ABI vai usar de todos os meios, para garantir o trabalho dos jornalistas durante todo o processo eleitoral. Acho que precisamos ir para a rua para mostrar que a gente tem que defender a democracia, que não existe democracia sem liberdade de imprensa. Ao longo do programa, vamos apresentar algumas estatísticas. Prisões, mortes, agressões. É o boicote ao trabalho da imprensa. No ranking mundial da liberdade de imprensa, a Noruega está em primeiro lugar, a Coreia do Norte em último. E dos 180 países relacionados, o Brasil este ano ocupa a posição 110. E o país já alcançou a posição 58 em 2010. A audiência pública aconteceu na Comissão de Direitos Humanos do Senado. E tudo começa com uma ameaça. Vou te matar, sua vagabunda. Eu já tenho seus dados e os dados de toda a sua família. Viajarei até sua casa com a arma que estou enviando a foto em anexo. Tenho 200 balas. Assim, fazer a festa no seu cafofo e provavelmente morrer em um belo confronto com a polícia, depois de estuprar você e todas as crianças presentes. Isso é o texto de uma mensagem enviada para a nossa redação. Essas palavras foram dirigidas a Vanessa Lippelt, que é uma de nossas editoras. Por razões óbvias, Vanessa está neste momento de licença médica, impedida de trabalhar em razão do estresse emocional causado por esses terroristas digitais. E o que ela fez de errado? Nada, a não ser praticar o seu ofício com correção. Uma das suas reportagens mais recentes mostrou as atividades de uma escola paramilitar em Brasília, voltada para crianças a partir de 5 anos de idade. Além da Vanessa, o repórter Lucas Neiva, aqui presente, recebeu ameaças de morte. Como aconteceu com ela, dados do Lucas foram vazados. E o que fez o nosso repórter Lucas Neiva? Mostrou como um fórum anônimo da internet foi usado para discutir a produção artificial de milhares de aspas aqui, notícias para favorecer a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E não pense que é um blefe, somente palavras cheias de ódio. A coisa é séria sim. Existe uma grande mentira em relação aos ataques virtuais. Não existem ataques virtuais. São ataques. Ponto. Os meios podem ser virtuais, mas o impacto é absolutamente real. No medo, na autocensura, nas noites não dormidas. Nossa opção não poderia ser outra. Levamos as ameaças a sério. Divulgamos as ameaças, procuramos a polícia, buscamos assistência jurídica, criamos um comitê de crise e estamos reforçando nossos mecanismos de segurança digital, pessoal e patrimonial. No mundo, 40% dos jornalistas assassinados tinham recebido meses antes ameaças apenas virtuais. 40% deles. Então, chegou a hora de nós retirarmos, ou pelo menos entendermos, que ataque virtual é tão grave quanto qualquer outro tipo de ameaça. E aí, alguém levanta a bandeira da liberdade de expressão absoluta. Não existe.
O Supremo já decidiu e já formou precedentes no sentido de que nenhum direito, nenhuma garantia individual ou coletiva é absoluta. Ela tem que estar, tem que ser conjugada com as demais liberdades e garantias fundamentais. Mas eu não posso censurar previamente, por qualquer meio que seja, uma expressão, uma liberdade de pensamento. Por isso que a Constituição também proíbe o anonimato, para que, por exemplo, quem se expressou possa ser responsabilizado por essa expressão. O que não podemos confundir, e aí é que a VJD também vem desenvolvendo, o senador Humberto Costa, inclusive com representações, notícias crimes no Supremo Tribunal Federal contra qualquer autoridade pública que seja, é que a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento seja um instrumento para acobertar a prática criminosa e organizada de grupos que tentam se acobertar atrás dessa liberdade para a prática organizada de crimes, né? O que nós vamos ver com maior frequência no processo eleitoral. 55 jornalistas e profissionais de mídia foram assassinados em todo o mundo em 2021. 2/3 das mortes aconteceram em países que não estão passando por conflito armado. Na América Latina e Caribe, foram 14 assassinatos. 87% de todos os crimes contra jornalistas ocorridos desde 2006 continuam sem solução. Doxing é um tipo de intimidação ao jornalista. Existem várias outras. Acompanhe. A gente olha para tentativas de tirar sites de notícias do ar, casos de exposição de dados pessoais de repórteres, que a gente chama de doxing, processos civis ou penais contra jornalistas, assassinatos, assédios moral e sexual, uso abusivo do poder estatal e tantas outras tentativas de intimidar ou calar jornalistas. E aí, trazendo um dado para os senhores, só entre janeiro e abril de 2022, a Abrage registrou mais de 150 episódios de agressões físicas e verbais ou outras formas de cerceamento ao trabalho jornalístico. O Estado precisa garantir a liberdade de imprensa. Isso é democracia. Vivemos em uma, mas as críticas alertam. O que nós vemos permanentemente é um chefe de governo que promove uma descredibilização permanente da imprensa, dos jornalistas, né? É uma forma, inclusive, de promoção de um caos público que facilita a circulação e a crença das pessoas em notícias falsas e que também encorajam os apoiadores do governo e do presidente a eles próprios tomarem a iniciativa de agredir jornalistas, né? Temos, inclusive, discursos de falas de autoridades públicas, altas autoridades públicas, que estão a violar a liberdade de jornalistas e comunicadores, com intenção de intimidá-los. Aqui há que se referir que os problemas são muitos, desde a ausência de capacitação de juízes e membros do Ministério Público, estabelecimento de prioridades de sensibilização para o tema, como ainda de ausência de capacitações de investigação e apuração desses crimes que violam direitos fundamentais. Eu queria destacar o mapeamento que a Repórteres Sem Fronteiras faz dos ataques do que a gente chama de sistema Bolsonaro, que envolve o presidente, os seus filhos, ministros e apoiadores mais diretos. A gente monitorou também esses ataques em 2021. Só no primeiro semestre foram mais de 330 ataques desse chamado sistema Bolsonaro, dos seus familiares, um aumento em relação a 2020 de 74%. E essa a gente sabe, como também já foi colocado aqui, que essa hostilidade que é propagada por essa rede de autoridades públicas encoraja os apoiadores do governo a fazer o mesmo, uma retórica agressiva que tem contribuído para aumentar a hostilidade da sociedade como um todo contra os jornalistas. Em 2021, a gente registrou mais de 450 ataques contra comunicadores e meios de comunicação. E aí, em 69% dos casos, essas agressões foram provocadas por agentes estatais. Esses discursos estigmatizantes que vêm de autoridades públicas acabam incentivando ataques nesse ambiente digital. Não mata, não agride fisicamente, mas prende. É a criminalização do jornalismo. Enquanto há, de fato, uma queda no número de assassinatos contra jornalistas no mundo nos últimos anos, o que nós vemos em vários lugares do mundo é uma explosão
do número de jornalistas detidos. É o que, na Unesco, é chamado de criminalização do jornalismo. Um dado que também foi apresentado pela Unesco. Em 2015, 116 profissionais de imprensa foram mortos, 116. Em 2021, esse número caiu para 55. Mas, ao mesmo tempo, o número de jornalistas detidos em várias partes do mundo se multiplicou. Passou de 198 em 2015 para quase 300 em 2021. É preciso que estejamos vigilantes. Só para citar um único exemplo, na semana passada, nós tivemos, por meio de um juiz de primeira instância, a condenação da jornalista Juliana Dalpiva, colunista do site UOL, e a condenação dela se deu por ela ter publicizado, ou seja, denunciado publicamente a agressão verbal que sofreu. Isso é um descalabro em termos de sociedade que se diz democrática e em termos de exercício da justiça. A democracia sob ataque e a justiça que não pune. Nós, jornalistas, nós estamos sob ataque. Isso é evidente. Mas a gente precisa entender por que somos o alvo. A imprensa, ela é atacada porque ela faz parte justamente da infraestrutura da democracia. Não é a única, mas é parte, sim, dessa infraestrutura. Portanto, quem está sob ataque não é apenas um jornal ou uma profissional. O que está sob ataque é a democracia. Somente 50% dos casos de assassinato de jornalistas praticados entre 1995 e 2018 foram solucionados pela Justiça, o que, para mim, demonstra uma ineficiência estatal nessa apuração e punição, como tem sido, de um modo geral, de ineficiência na apuração de violações a direitos humanos. Ainda, esse quadro relacionado à questão de gênero, pode-se perceber que também há um forte viés agravado quando a gente percebe os ataques a mulheres jornalistas e comunicadoras. Falamos de democracia, então temos que nos preparar para as eleições. A gente tem uma eleição presidencial, 2022, uma eleição muito importante, e vamos estar na rua cobrindo essa eleição, cobrindo comícios, fazendo investigações, e o que está acontecendo é muito preocupante, porque eu não sei como a gente vai conseguir cobrir essa eleição. Existe um clima de hostilidade e violência muito grande, vai ser difícil para os repórteres fazerem o trabalho, a gente precisa poder acompanhar essa eleição no Brasil de forma livre. O Brasil é uma democracia. Eu acho que a gente precisa esperar nessa eleição que os conflitos, as agressões, elas se tornem uma coisa lamentavelmente presente no processo eleitoral. E certamente os jornalistas, para o exercício do seu trabalho, terão que ter garantida a sua integridade, a sua proteção, e todos nós temos que cobrar, não só do Poder Executivo, mas dos demais poderes, de todos aqueles que têm a responsabilidade pela garantia da segurança pública e do cumprimento do que a Constituição prevê em termos da integridade de quem trabalha, que essas medidas possam realmente avançar. A ABI vai usar de todos os meios, né, para garantir o trabalho dos jornalistas durante todo o processo eleitoral. É evidente que o último recurso é a justiça, mas se isso for necessário, nós iremos à justiça para que nossos colegas possam trabalhar e exercer a profissão com segurança, dignidade e respeito. Então, esse é um ponto crucial,
e é evidente que nos preocupa a todos. No dia 3 de maio, nós lançamos um comunicado, um chamado, junto com várias organizações também aqui presentes, para que as autoridades públicas garantam a segurança dos jornalistas no processo, na cobertura das eleições desse ano, para que a gente não veja se repetindo o que aconteceu em 2018 e em 2020, porque isso também, né, é uma ameaça para o próprio resultado das urnas e para a própria democracia brasileira. E a proposta é um gabinete de gestão de crise para acompanhar as eleições que vem aí. Talvez fosse a hora de todos nós nos unirmos para instalar um gabinete de gestão de crise até o final do ano, para que a gente possa, primeiro, ter respostas ágeis, efetivas e eficientes para cuidar desse assunto durante esse período eleitoral, pelo menos até o final deste ano. Esse gabinete de gestão de crise, nesse sentido, que poderiam ter o Congresso Nacional, as várias entidades que estão aqui presentes, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal. Eu acho que está na hora da gente formar esse gabinete para que nenhuma outra tragédia que já está anunciada possa realmente se efetivar, como já foi dito aqui. As ameaças virtuais, normalmente partem para a violência física. E os jornalistas estão sendo ameaçados o tempo inteiro nas redes sociais. Eu acho que essa proposta ela é profundamente adequada, naturalmente que não deve ser uma construção do Congresso Nacional ou da Comissão de Direitos Humanos, tem que ser uma articulação que envolva todas essas entidades que estão aqui e mais outras, não é? Mas que nós teremos a maior satisfação em ser facilitador disso, ou participar, ou acompanhar, ou cumprir esse nosso papel aqui como Congresso Nacional. Defender a democracia, denunciar, exigir a segurança dos profissionais de imprensa. Outras propostas. Eles não intimidam só vocês, eles tentam intimidar também o Congresso. Não vamos nos intimidar. Acho que precisamos ir para a rua para mostrar que a gente tem que defender a democracia. E não existe democracia sem liberdade de imprensa. Porque sem liberdade de imprensa não tem democracia, porque as pessoas não são empoderadas com conhecimento e com informações. Nós, da Federação Nacional dos Jornalistas, propomos medidas para garantir a segurança dos jornalistas a serem tomadas pelos próprios jornalistas, que é a denúncia formal, o registro de boletins de ocorrência, ações civis por crimes contra a honra. Nós temos propostas para as empresas empregadoras que devem sim garantir a segurança dos seus profissionais contratados. Nós temos propostas para o Poder Legislativo, em especial iniciativas como essa, de debates públicos para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da gravidade da situação. Nós temos propostas para o Poder Judiciário. E o efeito das ameaças sobre quem trabalha para informar a sociedade? Tem pesquisa sobre isso e ela é preocupante. Em abril, junto com a organização Gênero e Número, a Repórteres Sem Fronteiras lançou uma pesquisa sobre o impacto da desinformação e da violência política na internet contra jornalistas, comunicadoras e contra a comunidade LGBTQIA+. E esses números, né, que a gente levantou mostram que 8 em cada 10 jornalistas mudaram seu comportamento nas redes sociais nos últimos anos para se proteger dos ataques. Mais da metade dos jornalistas afirmaram que a proliferação desses ataques impactou na sua rotina profissional e 15% relataram ter desenvolvido algum tipo de problema de saúde mental em decorrência dos ataques sofridos. Então, a gente está falando de resultados muito concretos, né? Todos contra os agressores, os intimidadores da imprensa. O pedido é de apoio. Mais do que nunca, porém, precisamos de apoio. De você que está assistindo e pode ajudar a divulgar essa história. E, sobretudo, senador, contamos com a polícia, o Ministério Público, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, onde corre um inquérito sobre fake news, era disso que se tratava a reportagem original do Lucas, né? Enfim, das autoridades em geral,
para resguardar a nossa equipe, a nossa organização e o direito de fazer jornalismo sem ser importunado, sem ser assediado, com a mesma independência que a gente teve nesses últimos 18 anos, com exceção dos 3 e tanto aqui mencionados. E aqui nós tivemos o relato detalhado, corajoso, elaborado pelo jornalista Silvio Costa, no sentido de mostrar o que de fato vem acontecendo. Não somente a nossa solidariedade, mas o nosso compromisso de levarmos a apuração de todas as formas possíveis e fazer a denúncia desse tipo de agressão que está incidindo sobre o Congresso em Foco, exatamente pela qualidade do trabalho investigativo que o Congresso em Foco tem feito de maneira notável. Esse debate não se restringe aos jornalistas. A mobilização é da sociedade em defesa da transparência, da democracia. Na minha opinião, nós precisamos retirar o debate sobre a segurança dos jornalistas e sobre a liberdade de expressão dos corredores das redações. Ela precisa ser levada para a sociedade. Ela precisa ser levada para as escolas, para as associações, para as empresas, para as igrejas, para o Senado, como o senhor está fazendo. Enfim, nós precisamos tirar o debate sobre a liberdade de imprensa da imprensa e colocar, de fato, como um debate de sociedade. Nós entendemos que os profissionais da imprensa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eles devem ter toda a liberdade para fiscalizar as atividades dos governantes ou de quem quer que seja que esteja investido de algum tipo de autoridade, exercendo, inclusive, uma pressão sadia para que esses agentes sejam chamados a justificar as suas ações e decisões publicamente. Uma audiência pública dessa, gente, dá visibilidade ao povo brasileiro do que realmente está acontecendo quando jornalistas, procurador da República, como falou o Otávio, a OAB, a sociedade, acho que a gente tem que se mobilizar, sim. É melhor prevenir do que remediar. É a intimidação que esse governo tem feito à mídia, à imprensa séria desse país. Por quê, gente? Porque informação é poder. Ninguém empodera uma sociedade mais do que a informação correta do que está acontecendo. O levantamento é da Federação Nacional dos Jornalistas e é feito desde 1998. Em 2021, foram 430 casos de violência contra jornalistas e a liberdade de imprensa no Brasil. Censurar, desacreditar, agredir, seja verbalmente ou sob ataques virtuais, são as principais formas de tentar inviabilizar o trabalho da imprensa. A situação fica mais complexa quando se trata de profissional mulher. Foram 119 ataques de gênero coletados no ano passado. Eu quero e você também quer ter acesso à informação de qualidade. É o que eles sabem e querem fazer. A gente não está fazendo oposição. A gente simplesmente quer trabalhar e apurar direito e ter acesso aos fatos. Mas para a gente conseguir trabalhar, a gente precisa de segurança. E esses ataques, sejam eles online, sejam eles... isso foi falado aqui, muitas vezes os ataques online não ficam online, eles migram para o mundo real, né? Eu já passei por isso, muita gente já passou por isso. Então, tudo isso vai atrapalhar o nosso trabalho, e mais do que isso, vai atrapalhar, vai violar o direito das pessoas à informação de qualidade. Eu queria, enfim, ressaltar, né, que as instituições democráticas, elas precisam reagir e dar respostas à altura da importância que é garantir o trabalho da imprensa no país. O acesso à informação, a gente sabe que é um direito fundamental para o exercício da cidadania. E sem um bom jornalismo, a sociedade, a gente, fica no escuro e a democracia se enfraquece. É preciso que todos nós saibamos que os jornalistas são agredidos pelo bom trabalho que fazem.
e não por erros cometidos. É assim que nós somos vítimas de toda a ordem de agressões, pelo que fazemos para garantir o direito do cidadão e da cidadã à informação jornalística, que é a informação apurada, verificada e, portanto, verdadeira. Buscarmos garantir o direito de os jornalistas poderem trabalhar livremente nessa campanha, sem qualquer tipo de constrangimento, me parece que é algo muito importante. Nós vamos incorporar essa preocupação ao trabalho da comissão, ao nosso trabalho parlamentar e aos partidos, enfim, no sentido de que isso seja garantido, e concordo plenamente que esse é um dos fatores importantes para que nós possamos ter um resultado eleitoral que espelhe o sentimento e a opinião da população e, ao mesmo tempo, que ele possa ser respeitado e reconhecido. Tem o executivo, tem o legislativo, tem os dois e tem o judiciário. É um equilíbrio fundamental. E tem também a imprensa, tem o Ministério Público, tem as organizações da sociedade civil, cada um com um papel. Quer dizer, ninguém pode se arvorar em exercer a liberdade de um modo a acabar com a liberdade de todos os demais. Esse é o problema básico. Quando o meu direito de ter acesso à informação é minado, é a população que fica cega. É o eleitor que é alvo de manipulação. É o contribuinte que fica sem saber para onde foi o seu tempo e o seu trabalho traduzido, claro, em impostos. É o cidadão que tem a sua, no fundo, soberania sequestrada. Soberania, essa palavra tão complicada atualmente, maltratada, pelo menos por alguns que estão no poder hoje. Ir buscar, senador, uma história não é o trabalho de um aventureiro, mas é um direito de uma sociedade democrática. E nós não abriremos mão disso. Informação com qualidade, só com imprensa livre e plural. Cadeia para os agressores, sejam eles virtuais ou não. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.